Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal Profiação. Aqui eu falo de duas grandes paixões minhas, que é a educação profissional e a minha ação dentro do mercado de trabalho. Então eu gosto muito de contar as minhas histórias porque elas ensinam. E eu falo que praticamente uma história a gente sempre grava muito bem. Então eu vou começar a falar aqui para vocês que após a minha saída da loja, eu fui para uma empresa do setor do ramo automobilístico, a qual eu me apaixonei, a qual foi muito legal o meu início aí profissional no mercado de trabalho. Eu lembro que eu fui convidada, a fazer entrevista e aconteceu um episódio muito tenso nessa primeira entrevista. Um dia antes, eu fui torcer para minha irmã na faculdade, que ela tinha se inscrito num jogo de futsal. Eu fui torcer para ela e esqueci na animação toda que eu tinha uma entrevista no outro dia. E, gente, eu fiquei rouca, fiquei sem voz. Praticamente sem voz, fiquei naquela rouquidão, assim, muito tensa. O que eu fiz? Eu não falei nada quando eu fui para a entrevista, no caminho, fiquei bem quietinha. E quando eu fui para essa entrevista, eu tive uma estratégia, que essa é a primeira dica do dia. Gente, a gente não pode... A primeira dica que eu passei para vocês... A gente não pode pensar que quando a gente fala muito sobre a gente, quando a gente se vende demais, é uma coisa boa. Porque nesse processo seletivo, porque eu estava com a voz um pouco inabilitada, o que eu fiz? Eu falei mais rapidamente, de uma forma objetiva, e eu escutei muito o recrutador, então eu só respondi aquilo que ele me perguntava. Então isso foi muito bom, acabou me trazendo uma objetividade maior, e deu certo, e eu acabei sendo aprovada. Então eu tive uma grande lição, que é muitas vezes ser mais objetiva no processo seletivo e escutar o recrutador ao invés de sair falando. Então isso foi uma dica bem interessante, acabou vindo dentro de um problema, mas eu acabei vendo que isso era bem importante. A segunda grande dica, nesse mesmo âmbito profissional, nessa concessionária, eu lembro que eu e mais uma amiga entramos. Nós tínhamos a mesma formação, a gente trabalhava na mesma função. Só que teve uma promoção interna e chamaram ela e não eu. E eu fiquei muito chateada porque ela vinha entregando muitos atestados, ela faltava, chegava atrasada. E eu fiquei muito... eu senti aquela injustiça, sabe? Falei, nossa, por que promoveram ela, não me promoveram? E eu fiquei tão chateada ao ponto de realmente querer sair de lá. Perdi aquela vontade de trabalhar. Aí um dia um colega meu percebeu, que eu tinha mudado, enfim, até o meu semblante, e ele falou, por que você anda chateado? Eu falei, olha, porque promoveram a fulana e não me promoveram. E assim, tudo bem ela ser promovida, mas eu acho que dentre as habilidades e as funções que a gente está desempenhando, eu desempenho melhor. E ele falou, olha, Melissa, a única questão que realmente aprovaram ela e não você é porque ela tem habilitação. Ela realmente está habilitada, tem carteira de motorista e você não. Então, assim, gente, segunda dica, antes da gente colocar caraminhola na cabeça, que as pessoas não estão gostando do nosso trabalho, ou nos sentirmos injustiçados, vamos entender apenas a situação, vamos ver o contexto. Então, era só eu ter observado que para aquela vaga, aquela especificação, teria que ter carteira de habilitação e eu não tinha. Então, depois desse episódio, eu pensei muito sobre as oportunidades vêm para quem realmente tem todas as especificações daquela vaga, e ela atendia todas e eu não, e bola pra frente. Então isso foi bem legal, acabei na época entendendo isso e até ficando um pouco chateada comigo mesma de ter colocado aí minhocas na cabeça. Essa dica também é bem interessante. E a terceira dica, que acho que foi uma dica a qual eu me encanto até hoje, eu tinha essa concessionária onde eu trabalhava, as pessoas saíam de outras localidades para vir ter o atendimento ali com a gente. E o que eles me diziam? A gente adora o atendimento aqui, vocês são muito bons. E aqui eu vou contar rapidamente uma passagem. Uma vez tinha um cliente que chegou na concessionária com um filho chorando muito. E eu lembro que o vendedor não conseguia falar e o cara estava muito estressado. Ele falando, olha, acho que eu vou embora, não vai dar para negociar com você hoje. Eu observando ali de fora, a área de vendas era para lá e a oficina mecânica era um pouquinho mais afastada, mas eu estava observando de longe. E o que eu fiz? Eu peguei um brinde e entreguei para aquela criança. Ela ficou ali se distraindo com aquele brinde, a pessoa conseguiu falar com o vendedor e conseguiu ali efetuar a venda. Depois ele veio me elogiar, falou que isso foi muito legal, que
foi uma questão pequena. Então, assim, gente, um aprendizado muito grande. Tenha carinho e seja perceptivo. Tenha sentimento pelo cliente de verdade, que as coisas virão, se atraem. Então, o que adianta a gente trabalhar com atendimento a clientes e não se atentar aos detalhes dessa forma perceptiva? Então, teve uma outra questão e o terceiro grande aprendizado é que a gente precisa ser muito bom na nossa área de atuação. E dentro desse aprendizado de atendimento, que aí está na terceira aprendizagem, é que eu estava tão bem e estava ganhando notas, a gente tinha um formulário dos clientes, né, para fazer uma avaliação de satisfação, e eu sempre tirava nota 10 de atendimento, né, e isso foi muito legal e me colocou no meu papel, na minha função que eu sempre gostei, que é treinamento. Eu fui convidada a dar treinamento para as meninas das outras concessionárias. E eu me lembro que esse dia, o gerente da concessionária me chamou, ele não falava muito comigo, ele era uma pessoa um pouco mais isolada, mas ele me chamou e eu falei, ponto, né, o que eu aprontei. E na verdade foi para me dizer que eu iria treinar as outras meninas da concessionária porque eu estava tendo uma excelente conduta e um bom atendimento. Então eu fiquei muito feliz. Eu lembro que aquele dia eu estava indo para o caminho da faculdade, me sentindo muito bem. Então a terceira dica é: seja bom ao ponto das pessoas quererem treinar com você. Seja foda. Essa é a ideia. Gente, faça realmente um bom atendimento, uma boa área de atuação a ponto das pessoas quererem treinar com você, aprender com você. Isso é muito legal. E foi aí que eu comecei, né, a pensar em realmente querer a área de treinamento. Então, eu não estava dentro da função de treinadora, mas me deram essa oportunidade por eu ser excelente, por eu estar fazendo um excelente atendimento. Então, isso é bem interessante. A quarta dica que eu falo sobre ali quando eu trabalhava na concessionária é que realmente muitas vezes o cliente, pelo menos eu tive essa experiência, ele me perguntava algumas questões técnicas. E teve uma das perguntas, eu não lembro exatamente qual foi, eu respondi que eu não sabia, que eu estava ali só para fazer o atendimento. E ele falou, olha, não adianta você ser uma pessoa bonita, bem apresentável, falar bem, ser simpática e não ter conhecimento. Isso não vai realmente, né, é um processo inútil. E eu fiquei muito chateada. Tanto que aquele dia, assim, eu fiquei bem para baixo. Mas eu realmente, essa dor, eu falo que às vezes a gente aprende na dor, e essa foi um aprendizado de dor. Eu fiquei me questionando, será que ele tem razão? Será que realmente eu preciso de alguns conhecimentos para fazer melhor, para que eu atenda melhor? E eu fiz isso. Então, no outro dia, eu pedi para um dos mecânicos me dar uma base, né, de mecânica básica, então me passou um pouquinho dos conhecimentos. Eu fiz um tour na concessionária para saber aonde que vendia um acessório, aonde que era o showroom. Eu fiz aquele tour, conheci todas as áreas e, gente, isso transformou o atendimento de bom para excelente. Eu acho que a gente tem que buscar isso. Então, você que está em qualquer área de atuação, aprenda o todo. Então, vou dar um exemplo. Trabalho numa pizzaria, eu sou balconista. Aprende como que eles fazem a pizza, a massa, aonde eles pegam os ingredientes. Isso tudo é muito importante para que a gente aumente, eleve o nosso atendimento. Então, conheça o todo. Ah, só sou atendente de balcão. Tudo bem, você só faz a parte do atendimento, mas conheça a empresa como um todo. Você vai ter mais respaldo, você vai ter mais conhecimento e excelência no seu atendimento. Então, esse foi o canal sobre a minha primeira oportunidade após a tentativa, né, da questão familiar. E quero contar com vocês. Assine o canal, curtam os vídeos aqui no Profiação e a gente se encontra em outros vídeos. Um beijo, tchau, tchau!